E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar hoje sobre a demissão do Orlando Ribeiro, né? E a comissão técnica inteira do Sub-20 foram desligados ontem, né? no sábado, e hoje no domingo de manhã oficializou. O Santos mandou um comunicado até postou no site, né? E no WhatsApp do grupo de imprensa também mandou aqui oficializando a demissão. É uma forma até rápida também, um comunicado rapidinho de algumas linhas. Estou carregando aqui para ler rapidamente, mas enfim, acho que a gente vai falar um pouquinho do trabalho. Eu vou falar também dos motivos que levaram, né, a demissão. Mas enfim, já lendo aqui, o Santos FC comunica a saída do treinador do Sub-20 Orlando Ribeiro, que chegou ao clube em 2022. Além dele, foram desligados o auxiliar técnico Antônio Carlos Buião e o preparador físico Juliano Dutra, né? Os membros da comissão técnica Sub-20 saíram como um acordo com o clube. Agradecemos o serviço prestado e desejamos sucesso na carreira dos profissionais. Pelo que o próprio Orlando falou, né, numa entrevista lá no canal 10 do Alex Frutuoso, né? Ele tinha contrato CLT, né? Não era um contrato normal, entre aspas, no futebol. Alguns são CLT, tá? Mas quando é assim, meio que não tem a multa rescisória, né? Tipo, tem a rescisão de você demitir igual um funcionário normal de CLT. E aí, como um acordo, obviamente devem ter acertado ali algumas verbas e tal para os profissionais receberem, enfim, né? Mas vamos lá, vou falar do histórico rapidinho, porque eu lembro bem das campanhas e eu vou falar, mas o Diário fez um texto aqui, acho que é do Giovanni Martinelli, do Giovanni, postado hoje mesmo, 10h40, e o Giovanni coloca os números lá, bem interessante. Ele chega aqui em março de 22, tá? Pós-Copinha. Aquele time que perde a final da Copinha por 4-0 pro Palmeiras, não era ele, era o Helder que estava no comando, né? E o Orlando assume depois. Assume no campeonato para começar, né, o Campeonato Paulista. E é o ano que é campeão, né? Aquele ano que o Santos bate campeão vencendo o Corinthians. Venceu na Arena Barueri, né, por 2-0 e depois empatou aqui na Vila por 2-2 e foi campeão. Naquele ano foram 21 vitórias, 3 empates e 4 derrotas na campanha do campeonato, né? 84 gols marcados e 27 sofridos. Prestem atenção nesses números de gols marcados que eu vou no final elaborar sobre isso. No Brasileirão ele não foi tão bem, parou na primeira fase, 5ª colocação, né? O primeiro fora da zona de classificação, são os dois grupos lá de 4. 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 15 marcados e 4 sofridos, né? E aí em 2022 ele até para de comandar o Sub-20 nas quartas do Campeonato Paulista, né? Porque ele assume o profissional inteiramente depois que o Lisca é demitido, né? E aí ele ficou no profissional nas últimas 12 rodadas do Brasileirão, entre setembro e novembro. Olha só, 4 vitórias, 1 empate, 7 derrotas, 15 gols marcados e 17 sofridos. Aí termina o ano em 22, né? E ele volta ao Sub-20 no começo de 23. E aí aquele time que chega, é o mesmo time praticamente, que chega até a final da Copinha, a semifinal da Copinha, desculpa, e perde na Vila pro América Mineiro, né, por 3-0. Uma derrota bem feia, né? Mas na Copinha foram 6 vitórias e 2 derrotas, 14 gols marcados e 9 sofridos. Aí no Paulista foi a campanha que não foi tão boa, parou na terceira fase, né? Na terceira fase de grupos, que é a última antes do mata-mata. 17 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O problema é que dessas 3 derrotas, 2 foram nessa terceira fase. 83 gols marcados e 16 sofridos, ou seja, só um gol marcado a menos do que em 22, e mesmo com algumas fases depois, né? Que em 2022 o Santos ainda teve quarta, semi e final. Aí no Sub-20, no Brasileiro Sub-20 de 2023, o Santos chegou pela primeira vez às semifinais, né? Que foi o ano passado, que é eliminado pro Flamengo, né? 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 34 gols marcados e 23 sofridos. Na Copa do Brasil parou nas oitavas, tá? 1 empate, 2 derrotas, 5 gols marcados e 8 sofridos. E esse ano o Santos foi eliminado na Copinha nas oitavas, né? Pro Cruzeiro, 5 vitórias e 1 derrota, 20 gols marcados e 6 sofridos. Aí teve a Quality Cup, que eu não vou nem contar, né? Porque nem existiu essa porcaria desse campeonato aí. E no Paulista tá nas quartas de final, vai jogar contra o Bragantino, né? E no Brasileiro desse ano, até faltou colocar aqui no texto, mas o Brasileiro desse ano foi até as quartas de final, perdeu pro Palmeiras, né, nas quartas por 3-0, e agora está nas quartas do Paulista, vai jogar ainda contra o Bragantino, né? E enfim, aí a gente tem o histórico do Orlando, vou ler rapidinho aqui. Formado em Educação Física, Orlando, ele tem a licença Pro da CBF,
foi jogador também de futebol, enfim. Mas ele tem uma grande história no São Paulo, né? Ele ficou 11 anos no São Paulo, passou pelo Sub-15, 17 e 20. E lá ele foi campeão da Fan Cup, campeão paulista da Copa Belo Horizonte, da Copinha, da Supercopa, enfim. E no Palmeiras depois ele também fica um ano, né? Venceu a Fan Cup e foi vice-campeão paulista. E aqui no Santos, né, tem esses títulos aí. Enfim, então, já falando histórico rapidamente, cara, ele é um cara de... Você vê que tem tato para trabalhar com a base, né? Eu não sei quais são os próximos passos, se o Orlando quer seguir carreira no profissional, né? Não sei, enfim. Mas é um cara que passou aí por 3 dos 4 grandes paulistas e com um certo sucesso, títulos em todos. Então eu acho que é um cara que tem muito tato para trabalhar com a base. Eu falei dos números de gols marcados, né? Ele sempre monta ataques muito efetivos, tá? E eu acho que isso é uma grande qualidade. São ataques que potencializam jogadores que nem são dos melhores. E aí eu falo isso com todo respeito, mas, por exemplo, o Fernandinho, ano passado, era um atacante que era muito potencializado pela velocidade que o Santos jogava, pela verticalidade que o Santos jogava, né? Um time que não tocava tanta bola, partia muito para cima e tentava resolver rápido, né? E ele foi muito potencializado por isso. O Patati também terminou artilheiro do Brasileirão do ano passado, Sub-20, por isso. Então, acho que tem muito essa qualidade. Talvez tenha um problema para montar defesas. Talvez. Por que eu digo talvez? Porque a do ano passado foi melhor que essa. 22 também melhor. E 22 tinha uma boa zaga, né? Com Jair e Zabala. O problema talvez não seja só o sistema, que esse ano não estava bem, realmente. Eu falei aqui em vários vídeos do Sub-20, vocês sabem. Vários vídeos falando que a defesa... Não só a defesa em si, os zagueiros, tá? Não quero colocar a culpa nos zagueiros, não. Todo o sistema defensivo não estava tão bem montado. Mas é o que eu tô falando, tem peças para mim que hoje são abaixo, tecnicamente, os titulares hoje, né? Para mim, os melhores zagueiros são os reservas que estão no banco. O Contreras e o Samuel, os dois têm 18 anos. Então, assim, acho que tiveram erros aí na escolha dos jogadores, erros do próprio Orlando, montagem do sistema defensivo não estava tão legal. O time continuava sendo um time muito efetivo no ataque, fazia muitos gols ainda. E eu realmente acho que os jogadores de frente são potencializados com ele. Mas enfim, não teria tomado essa decisão, tá? Não acho que era o momento, ainda mais agora em fase de mata-mata do Paulista. Tudo bem que vai demorar ainda os jogos, o primeiro jogo eu vou abrir aqui, mas se eu não me engano é só dia 12 de outubro, porque antes tem o Brasileirão de Aspirantes até e tal, que inclusive, eu nem falei isso aqui, tá? Mas eu perguntei já lá no Santos e me falaram que entraram pura e unicamente para não ficar com pouco calendário. Só isso, não tem interesse nenhum nesse Brasileirão aí. É só isso, tá? Então, grande coisa, tá? Não esperem grande coisa. O próximo jogo dia 12, tô certo. Dia 12 de outubro, então já faz um tempinho, né? Até tem um tempo de preparação, é no sábado que vem. Aliás, sem ser o próximo sábado, o outro sábado ainda, né? Então tem um tempinho de preparação para esses jogos. A ida é dia 12 e a volta é dia 19. Mas enfim, tem que ver quem o Santos vai atrás. Eu entendo a decisão, só não teria tomado. Mas, enfim... Acho que é isso, né? Já falei sobre montagem dos times, o histórico rapidinho. Sobre jogadores rapidamente também ia falar. Acho que teve alguns meninos ali que tiveram bons momentos com ele e talvez não tenham sido... Por exemplo, eu citei o Zabala, né? O Zabala teve um bom ano com o Orlando em 2022. 23... não lembro se o Zabala jogou tanto em 23, para falar a verdade agora. Mas enfim, ele teve um bom ano ali com clareza, a gente lembra. Que 23 ele estoura o joelho, né? Infelizmente, Mas ele jogou algumas partidas, né? Antes de se lesionar, infelizmente. Teve um bom ano. O Balão, por exemplo, que fez um ótimo 2022. 23 já não foi tão bem, mas... Tô citando aqui aleatoriamente, mas vocês podem ver, o Ian, por exemplo, é um volante que se destaca muito no Sub-20. Acho que é também pouco, claro, além das características dele de pisar muito na área, mas por ter essa liberdade com Orlando. Então, enfim, o meu ponto é justamente esse. Tiveram bons jogadores potencializados pelo Orlando e acho que vale a pena não descartar isso, né? Tem muita gente, e eu acho que é muito injusto, que fala, ele não sabe, o jogador desaprende a jogar com ele. Não, isso não existe, desculpa, isso não existe. Mas, enfim, só para completar, o Zabala, ele estoura a idade, né, em 23, ele só joga a copinha, depois ele vai profissional e aí estoura o joelho, infelizmente, tá? Então, por isso que eu lembrava, ele jogou a copinha mesmo,
jogou até a semifinal, todos os jogos normal, fez gol, assistência, tudo na copinha, enfim. Mas depois, infelizmente, se machuca lá no jogo da Bolívia, inclusive, né, contra o Uzbequistão, que ele é titular no amistoso. Então, enfim. Mas é isso, eu acho que não dá para ser injusto de falar que alguns meninos não tiveram bons momentos com ele, que jogador desaprende a jogar. Isso, desculpa, isso é a maior falácia que tem. Ninguém desaprende a jogar com ninguém. O jogador pode fazer uma função que ele não é tão bom, mas de verdade, eu acho que você não vai achar um menino no sub-20 que você fale, olha, esse aqui tá jogando mal porque ele tá jogando no lugar errado. Eu acho que não, tá? De verdade, eu acho que não tem nenhum que aconteça isso hoje. Enfim, essa é a minha opinião. Deixa de vocês aí nos comentários. Depois a gente volta ainda hoje, provavelmente para fazer um vídeo diferente aqui sobre o Carille não ter aparecido na coletiva. Tem o Sub-17 também para tratar aqui. Eu vou vendo o que vai acontecendo no canal. Fechou? Valeu!